Estamos ao vivo, episódio de número 198 aqui do Café com Fé, nessa manhã de quarta-feira. Hoje vamos falar de algo que muitas vezes é interpretado de uma forma diferente, então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo do Senhor possa mais uma vez nessa manhã trazer revelações, trazer direcionamentos, trazer respostas, para o seu coração. Então, que nós possamos mais uma vez estar em comunhão, em nome daquele que nos trouxe até aqui, E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma vida em obediência. E é interessante porque essa palavra em si, obediência, ela, na forma literal, ela foi um pouco mudada depois da vinda de Jesus, e algumas pessoas às vezes até acreditam que uma vida com Jesus é uma vida, já que ela é livre de pecados, já que ela é livre de condenação, não haveria necessidade de viver em obediência. Mas eu quero te dizer que, pelo contrário, Então aqui hoje eu trouxe dois momentos ali da Bíblia onde Jesus, o nosso principal modelo, o nosso modelo em todas as áreas, modelo em humildade, modelo em servidão, modelo em tudo que a gente for parar para pensar, ele nos mostrou que até mesmo ele estava diante de uma obediência ao Pai Maior. E aí, como que a gente começa a pensar sobre isso, Bom, eu vou trazer aqui algo que aconteceu comigo na segunda-feira, Na segunda-feira eu estava fazendo um projeto que em breve vou abrir para vocês. Seja muito bem-vindo, Robert, e todo mundo que está aqui. Então, eu estava, na segunda-feira fazendo parte de um projeto que, por enquanto, não vou abrir o que é, mas neste projeto me fez recordar de um encontro genuíno que eu tive com Deus há 6 anos atrás. Nessa época, eu buscava por Ele em todos os lugares, eu buscava Ele em pessoas, eu buscava Ele de várias formas, mas eu não buscava Ele por quem Ele verdadeiramente é. Eu não buscava Ele pelo que Ele é, eu buscava Ele pelo que Ele podia fazer na minha vida. E eu sei que muitas pessoas hoje, elas buscam a Deus pelo que Ele pode fazer por elas, e não pelo fato dele ser um Pai amoroso, zeloso, bondoso, misericordioso. Então, eu entendo quando as pessoas estão completamente perdidas e elas acabam buscando Ele com uma intenção no coração diferente. E isso faz com que no nosso momento de dor, no nosso momento de raiva, no nosso momento de cegueira, a gente não consiga compreender que a motivação do nosso coração, ela acaba interferindo diretamente, sem que a gente perceba, nas nossas experiências com o próprio Pai. Então, quando Deus, desde o princípio, Ele já tinha um plano maior, que era enviar Jesus para nos abençoar, nos salvar e nos redimir dos nossos pecados. Esse plano, se a gente for verificar desde o Antigo Testamento, todos os antigos profetas, eles já apontavam para esse Messias, eles já apontavam para Jesus. Então, já era um plano maior de Deus desde sempre. Acontece que quando a gente está num momento de dor, num momento de raiva, num momento, difícil de enxergar as coisas na vida, a gente enxerga Deus como? A gente enxerga um Deus como se fosse um pai que veio para nos castigar. E a gente pega e se apega a momentos ali, principalmente, no Antigo Testamento, onde existia, uma ruptura, por assim dizer,
não digo, eu vou até trocar, vou até substituir essa palavra, não era uma ruptura da aliança, mas existia um pai que queria mostrar o seu amor para os seus filhos, mas seus filhos em desobediência não seguiam o que ele pedia, né? Então, eu percebo que muitas vezes o nosso desejo em buscar a Deus pelas coisas que Ele pode nos trazer faz com que muitas vezes a gente busque mostrar coisas para Ele. Por exemplo, é como se a gente estivesse barganhando esse amor. É como se a gente estivesse fazendo como se fosse uma moeda de troca. É como se eu falasse assim: olha Deus, como eu sou uma pessoa legal. Vamos pegar esse exemplo aqui. Olha Deus, como eu sou uma pessoa legal, estou fazendo aqui lives para falar do seu amor, então eu sou uma pessoa digna de receber mais de ti. É como se eu estivesse trocando com ele, negociando com ele, como se eu fizesse obras e coisas para ele, para mostrar que sou digna de receber seu amor. E acontece que isso acaba afastando muita gente do verdadeiro amor de Deus, porque a gente acredita que esse pai só vai nos amar se a gente for um filho 100% digno de receber. E aí a gente invalida a cruz. Por que a gente invalida a cruz? Porque quando Jesus se entregou em nosso nome, ele se entregou antes da gente merecer. A gente não primeiro ficou perfeito para depois receber Jesus. Primeiro a gente recebeu Jesus e depois que a gente recebeu ele, nós que verdadeiramente cremos, você que está sendo convidado essa manhã a também crer nesse amor, a nossa vida nunca mais é a mesma. É assim como Paulo fala, né? Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então é um convite para o arrependimento que nos leva à transformação. Então, o que seria, né, da nossa vida se a gente ficasse sempre preso a eventos do passado, antes mesmo da vinda de Jesus, se a gente fosse olhar tudo para o Antigo Testamento? Eu, durante muitos anos da minha vida, eu fui essa pessoa que eu tinha medo de colocar os meus pés dentro da igreja, porque fui submetida a várias situações na minha infância e essas situações me faziam me sentir pecadora. Eu falava, bom, o que está destinado para mim, né? Eu já sei. Então, eu tinha na minha cabeça, não foi ninguém que me falou, foi a minha percepção e como a palavra, num primeiro momento, entrou no meu coração. Ela entrou como acusação, né? Ela entrou como condenação. Então, durante esse período, né, que eu me sentia já condenada, eu nem tinha desejo de pisar na igreja, porque eu até me sentia envergonhada. Quantos de nós deixamos de ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor porque também carregamos lá dentro algum sentimento como esse? E aí, o que seria então essa vida em obediência? Será então que Jesus veio para nos salvar, para validar os nossos pecados? E aí é a forma que muitos também traduzem, né? Desculpa, não traduzem, mas interpretam, que interpretar é diferente de traduzir. Então, a forma como alguns interpretam, de que, na verdade, depois da vinda de Jesus, a gente não tem que obedecer a nada, a gente pode fazer da forma como a gente desejar, a gente pode fazer da forma como eu achar que é mais conveniente. Acontece que a forma que essa obediência vem, ela é completamente diferente da forma daquela pessoa que obedece porque tem medo. Presta atenção, você que é pai e que é mãe. Os seus filhos seguem os seus passos porque você é um bom exemplo, e aí eles, ao observarem a sua forma de lidar com as coisas, eles acabam reproduzindo um padrão, eles acabam repetindo aquilo que você tem exemplificado na vida dele, ou seus filhos, eles fazem porque têm medo de ser punido, ou eles te respeitam na base do grito,
na base do castigo, na base da agressão? Qual é o tipo de exemplo que acontece dentro da sua casa? Você, como você era quando era criança? Então, pare para pensar que Deus, se Ele é um Pai de infinito amor, imagina se você é um pai que ama. Não existe maior amor do que o amor de Deus por você. Então, se você não gostaria que seus filhos seguissem os seus passos na base do medo, imagina Deus. Então, Ele nos criou para sermos livres. E através do que a gente, através do nosso encontro verdadeiro com Jesus, quando a gente busca a Deus através de Jesus, pelo simples fato deles serem quem eles são, não esperando nada em troca, quando a gente tem um encontro verdadeiro com esse amor, a gente passa a ser obediente por uma questão de respeito e admiração. É diferente. É como se a gente olhasse e falasse assim: uau, eu quero seguir esse exemplo. Esse exemplo é um exemplo que eu quero levar para o resto da minha vida. Então, não significa que uma vida pautada em conhecer Jesus, em ter intimidade, relacionamento profundo de amizade com Ele, significa que a gente vai fazer da forma que a gente deseja, não. Eu quero te convidar a refletir mais sobre ser obediente, porque quanto mais a gente se relaciona com o Pai, com o Filho e também com o Espírito Santo, mais a gente compreende que andar em obediência é um estilo de vida. É um estilo de vida que não justifica você dar um passo na sua vida sem pedir o direcionamento do Espírito Santo. Não justifica a gente dar um passo na nossa vida, levar um projeto adiante, sem antes consultar ao Pai se Ele se agrada. E é um sentido dele se agradar, não para poder fazer para agradar Ele, mas se é um desejo do coração dele também. Então é como se a gente falasse: Pai, eu estou muito afim de seguir por esse caminho, mas será que esse caminho me convém? Será que seguir por esse caminho me convém? E aí estar aberto para receber um sim, um não, ou até mesmo uma ausência de resposta. E aí quando a gente percebe claramente que é um não, a gente não se frustra, a gente não se ira, a gente não fica frustrado no sentido de: ai, tô arrasada agora, porque Deus não está abençoando meu projeto. Muitas vezes portas vão se fechar, porque Ele gostaria que essas portas se fechassem para você, para que você pudesse ter uma porta muito maior e melhor aberta lá na frente. Porque às vezes uma porta que se abre, se não foi Ele que abriu, ela pode vir carregada de várias outras coisas que te afastam dele. E Ele, por ser um Pai zeloso, amoroso, misericordioso, Ele não vai permitir, né? Na verdade, Ele nos dá o livre-arbítrio para que a gente escolha. Mas se você participá-lo das suas escolhas, você pode ter certeza que Ele sempre vai te responder aquilo que é o melhor para você. E aí a gente para pensar: mas tá, como é que é então esse modelo de obediência, né? Como que a gente faz isso? E aí eu vou pegar aqui 2 trechos do próprio Jesus se referindo ao Pai dele, ao nosso Pai, ao Pai maior. Então Jesus, ele era o modelo perfeito de obediência. Então aqui em Mateus, eu vou aqui falar um pouquinho, né, de 2 trechos, tanto em Mateus quanto também em João. Em Mateus, em qual momento, né, a gente pode falar um pouquinho dessa obediência de Jesus? Jesus, quando estava lá no Getsemane, né, lá no capítulo 26, ele tá lá no momento de tristeza, ele tá lá no momento de preocupação. Acredito que o maior momento, assim, de medo, eu acredito sim que Jesus possa ter sentido medo do que estava por vir. Mas ele estava tão
fiel em ser obediente, que ele consultou ao Pai. Então, naquele momento dele de angústia, ele estava ali no Getsemane. O que ele fez? Ele ajoelhou-se, ele encostou o rosto no chão e orou. Então, estou lendo para vocês Mateus capítulo 26, versículo 39. Então, ele fala o seguinte: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Então, o que ele pergunta, né? Deus, se for possível, se for da sua vontade, se assim o Senhor preferir, se for assim o seu desejo, tira de mim esse jugo pesado, né? Esse jugo não, tira de mim essa missão, né? Que é pesada, não deixa de ser. Não é porque era Jesus que era leve, né? Então, ele, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, se existe um modelo em obediência mais fiel do que o modelo de Jesus, eu desconheço. Então, não pense você que a partir do momento que você se sente livre, porque Jesus veio para nos libertar, e eu conheço algumas amigas, né? Algumas, até não digo amigas, mas me recordei aqui de uma pessoa, algumas meninas que trabalhavam na minha confeitaria há uns anos atrás, e elas usavam a expressão, né? Eu tô liberta e tal. Mas a forma como elas usavam e a forma como elas carregavam essa expressão é de que, beleza, elas estavam livres, mas ao mesmo tempo elas estavam ainda vivendo sobre o peso da condenação e da culpa. Então elas não estavam tão livres assim. Concorda comigo? Então, de que adianta a gente entender que Jesus veio para nos salvar? A gente se sente que está em liberdade, mas está sob o jugo do o quê? Do medo, né? Então, é diferente. Pode parecer muito igual, e eu sei que às vezes uma primeira vez que você ouve alguém falando, né, compartilhando sobre isso, pode parecer estranho, mas eu quero te convidar a pedir ao Espírito Santo esclarecimento sobre essas palavras que estão sendo compartilhadas, porque ele sim é o nosso verdadeiro consolador, aquele que nos ensina, né, aquele que vai nos trazer direcionamento. Porque o que acontece? Sim, nós somos escravos de Jesus, mas sermos escravos de Jesus no sentido de não justifica fazer algo que não seja da vontade do Pai. É um desejo muito maior, andar sob a vontade dele, porque a gente sabe que ele nos ama tanto, a gente se sente tão amado, que é muito melhor fazer a vontade de um Pai amoroso e zeloso do que andar de acordo com a minha vontade, que eu acredito ser o melhor para mim, e me afastar do Pai. Então, quando nós estamos com o nosso coração completamente alinhados com o coração de Deus, os desejos do nosso coração começam a ser exatamente os desejos do coração de Deus. A gente vai desejar que portas se abram exatamente aquelas portas que Deus nos revelou. Acontece que à medida que a gente caminha na vida, a gente, por um motivo ou outro, estou generalizando, mas eu sei que nem todo mundo é assim, mas pare para pensar, quantas vezes você parou na sua vida para perguntar ao seu pai se ele estava verdadeiramente feliz caso você desse aquele passo, se você dissesse aquele sim, se você executasse aquele projeto, se você realizasse aquilo que você pensou. Quantas vezes você, antes mesmo de pensar, até no momento que estava sem criatividade, perguntou: Senhor, me inspire, Espírito Santo, me inspire, me direcione, me mostre, me guie, me revele. Então é um relacionamento que é completamente diferente daquela pessoa que segue pelo simples medo e aí acaba fazendo coisas para agradar a Deus. Entenda de uma vez por todas, não existe nada que você vai fazer hoje
que vai fazer com que Deus te ame mais do que Ele já te amou e permanecerá te amando. Deus, Ele te ama tanto que Ele entregou o seu único filho para que Ele fosse literalmente moído. É muito doído falar isso em voz alta, mas é a realidade. Então, se Ele te ama em tamanhas condições, não tente fazer coisas para agradá-lo. Busque Ele por quem Ele é, não pelo que Ele pode fazer por você. Quando a gente começa a buscá-lo por quem Ele verdadeiramente é, as coisas acontecerem na nossa vida é uma consequência de um relacionamento de intimidade. É uma consequência de você estar entendendo tanto como o Pai pensa, porque você tem participado Ele da sua vida, que você vai começar a pensar igual. Pense nisso. Então aqui, na segunda-feira, a gente estava falando, né, de Jesus ser o pão da vida. E aí, nesse mesmo trecho que a gente compartilhou, a gente vê mais um exemplo de obediência de Jesus. Então, lá em João, capítulo 6, versículo 38, Jesus, num diálogo que ele estava tendo, ali com aquele povo, aquela multidão, aqueles judeus que estavam perguntando para ele quem era ele, se ele era Jesus, se ele era o Messias, quem que ele era. E ele deixou claro no versículo 38 que, pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. Então Jesus, modelo perfeito de fidelidade, obediência, dedicação. Então, que a gente possa se lembrar dessas palavras de Jesus, dele nos mostrando o caminho, do que é uma vida em obediência. Vocês acham que Jesus, sei lá, em algum momento da vida dele, ele não pensou em abandonar? Sim, lá no Getsemane ele falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse sofrimento, afaste de mim essa dor, mas que seja feita a sua vontade, porque ele sabia que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Eu te agradeço, Pai, por nessa manhã nos trazer direcionamento de que uma vida em obediência a Ti vale muito mais do que uma vida sem você. Este episódio, este Café com Fé, ele também é um exemplo de obediência ao Senhor, porque é um desejo do coração dele, que ele externou, comunicou ao meu coração, e eu estou aqui, fielmente, em obediência. Teve dias que me deu vontade de não fazer. Teve dias que me deu vontade de parar. Teve dias onde eu pensei, será mesmo que vale a pena, Senhor? Por quê? Porque às vezes eu estava em viagem, às vezes eu estava em outro momento, teve dias de não estar bem, e é normal. E eu falar, e agora? Como que eu vou falar com essas pessoas? Só que a gente esquece de uma coisa. O projeto é do Senhor. O projeto não é da Mariana, não é da Mari, não é da chefe Mari. É um projeto do Senhor, para esse canal. Ele me pediu explicitamente para que eu usasse as minhas redes sociais para falar sobre o amor dele. Foi um pedido dele para mim. Então, se foi um pedido dele para mim, não é a minha vontade que prevalece, vai prevalecer sempre a vontade dele. E é interessante que naqueles dias onde por algum momento eu pensei em desistir, foram dias onde no final da live eu recebia testemunhos de pessoas de, meu Deus, eu precisava ter ouvido essa palavra hoje. Então será mesmo que aquele desejo era do meu coração ou era alguma outra influência externa tentando me tirar do centro da vontade do Senhor? Então, por vários dias na minha vida, ou por vários momentos na minha vida, eu falo, Deus, nunca me tire do centro da sua vontade, porque andar no centro da sua vontade é onde tudo faz sentido. Então, eu te convido a fazer, a ter uma vida em obediência ao Senhor,
porque esse convite não é meu, é um convite do próprio Espírito Santo, desejando que você se relacione com o Pai de uma forma tão profunda e amorosa, que você conheça Ele verdadeiramente, em profundidade, que uma vida afastada dele ou uma vida fora da vontade dele não faz nenhum sentido. Então, quando a gente tem essa experiência profunda com o Senhor, a gente quer obedecer todos os dias da nossa vida, por mais que às vezes a gente não esteja bem. E a gente compreende, a gente entende de forma sobrenatural e depois passa a se tornar algo natural, de que a vontade dele é sempre melhor e maior do que a nossa. E é isso. Eu espero que o Espírito Santo tenha aí tocado o seu coração. Agradeço ao Pai pela oportunidade da gente estar por aqui. E já tô dando os últimos recadinhos, né? O Café com Fé é um projeto do Senhor e ele me falou para que no episódio 200 a gente mudasse o formato. Nós vamos levá-lo para uma outra plataforma, não será aqui mais no Instagram. Eu passarei a fazer as lives no YouTube e ela vai começar a acontecer às segundas, às 7h30 da manhã. Ela vai ser sempre segunda-feira, não é segunda, quarta e sexta como será agora. Então vai ser sempre segunda-feira. Então, a partir da próxima sexta-feira, nós vamos fazer a live de número 199 e a live de número 200 já vai ser no YouTube, tá bom? Então, nós vamos para um novo momento de caminhada com o Senhor. E além do Café com Fé, todo domingo pela manhã, durante o decorrer do domingo, eu vou abrir uma caixinha de perguntas para entregar palavras para vocês aqui no Instagram. Então fica de olho, se você tem bebido dessa fonte, se você tem buscado estar mais próximo do Senhor através desse canal, fica de olho, porque aos domingos nós vamos começar a ter momentos onde o Senhor vai falar diretamente com você através de algo que Ele já comunicou no meu coração também há alguns anos. Ele me pediu um projeto dele, não era só trazer o amor dele aqui através das lives, mas ao mesmo tempo também ele me convidou para ser uma pessoa que dentro da confeitaria vai poder entregar palavras que ele enviou. E isso vai se realizar a partir deste domingo agora, do próximo domingo. Combinado? Porque uma vida em obediência é maravilhosa mesmo. Por mais que doa, eu posso dizer para vocês que todos os dias da minha vida que eu decidi obedecer à voz do Senhor, foram dias que valeram muito a pena ser vividos. E é sobre isso, sobre a gente ter sensibilidade para ouvir a voz dele e seguir e dar um passo em direção ao que ele nos comunicou. Isso é ser obediente. Isso é ter um relacionamento com o Senhor. Beijo. Se você não entende em profundidade, pode me chamar no direct. Eu sei que algumas pessoas gostariam de entender e compreender um pouco mais. Me chama no direct e eu vou tirar um tempo também de qualidade com você, tá bom? Um beijo, até sexta-feira, 7h30 da manhã, aqui nesse Instagram. Tchau, tchau.